mais forte. Ontem, foi até no horário do daqueles países absolutamente periféricos, né, e que vivem em pobreza, como aqui na América Central, por exemplo, muitos deles passando pela mesma coisa. Nos mercados emergentes, o Brasil faz parte disso, a vacinação completa não chega a 40%. O Brasil, acabamos de falar aqui dos 100 milhões de doses, mas não chega a isso. E nas economias avançadas, a vacinação completa já chega a 60%. Isso é um dos dados desse relatório que o Canuto estava dizendo aqui. Então, portanto, faz sentido essa análise dele de que onde há mais vacina, a recuperação está mais forte. Pronto, agora eu acho que conseguimos aqui, trocamos todo o sistema aqui para evitar uma nova queda. Aproveitei, me adiantei aqui, Canuto, que eu tinha os dados do relatório aqui, foi adiantando o avanço vacinal apresentado no relatório do FMI para explicar teu raciocínio aqui. Essa é uma parte da explicação. A outra parte da explicação a capacidade diferenciada de fazer política fiscal e monetária de suporte à recuperação. Quer dizer, os países avançados, pense na Europa, pense na zona do euro, pense nos Estados Unidos, eles tiveram a condição de estabelecer políticas de recuperação, de suporte, de transferência de renda, de cobertura financeira de empresas em dificuldades, num grau bem maior do que os países não avançados, sem que isso significasse pressão fiscal ou problema de crise. E isso está fazendo também muita diferença no ritmo da recuperação. Olha que nesse departamento, até que o Brasil, por exemplo, fez um programa de transferências mais ambicioso e mais generoso do que os vizinhos. E não é por outra razão que o PIB no Brasil, o ano passado, caiu 4,1%, enquanto o do México caiu 9%, enquanto o de outros países, como a Argentina, caiu também 8%. Mas o Brasil não deixa de pagar um preço, porque a nossa dívida pública subiu e hoje há dificuldade de se manter, de se pensar na manutenção de um esquema de transferências como esse. Então, essas duas variáveis têm que ser levadas, são a que explicam a diferença de desempenho agora na pós-pandemia, ou pelo menos nessa fase da pandemia, entre avançados e em desenvolvimento. Agora, você disse um ponto importante. Essa pandemia, ela vai deixar sequelas, ela vai deixar, se quiserem chamar, cicatrizes. Uhum. A distribuição de renda em todas as partes do mundo piorou como resultado da pandemia. Até porque, como a crise da pandemia, afetou principalmente os setores de serviços intensivos em contato pessoal, e a presença de trabalhadores de baixa qualificação, a presença de mulheres e assim por diante, da parte de baixo da pirâmide de renda, está nesses serviços. Então, esses serviços foram, por serem justamente o fulcro da crise, o efeito sobre a distribuição de renda foi terrível. Não é todo mundo, não é trabalhador sem qualificação que pode fazer funções trabalhando de casa, né? Sim, aqui no Brasil, por exemplo, não chegou a 30% a parcela de trabalhadores que puderam transferir o seu trabalho para o home office, né? Exatamente. E também uma outra sequela como você bem disse, é o endividamento público em todos os países do mundo, até por conta das políticas de distribuição de renda, de transferência monetária, de suporte à empresa. A dívida pública subiu no mundo inteiro. Não há quem não tenha tido dívida pública subindo. E essa é uma sequela que vai ficar para depois. Da mesma maneira,
você também tem os riscos que se colocam agora, cada vez maiores, para a globalização. Quer dizer, você tem uma tendência à reversão parcial, pelo menos, da globalização, por conta de uma leitura de que se cobrir contra riscos importa mais ou importa tanto quanto buscar a eficiência de cadeias de valor. Canuto, eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre isso. Desculpa, conclui teu raciocínio, que eu quero falar exatamente sobre essa globalização. Tá bom. E por último, agora, tem um lado de aumento de produtividade pela aceleração da digitalização, né? Uhum. Mas que vai trazer também os seus desafios, porque a necessidade de requalificação de grande parte da força de trabalho dos países... Ela marginaliza, né, boa parte dos trabalhadores, não? Isso. Então mas eu diria são as 4 frentes principais onde a pandemia vai deixar sequelas, desafios. Eu quero voltar nesse tema aqui da globalização. Ontem até, num dos jornais que temos aqui na CNN no Brasil, Canuto, que a Carla Vilhena é a âncora, nós tivemos essa conversa, né, sobre esses efeitos provocados pelos gargalos e pela essa confusão toda nas cadeias globais de produtos e que, né, inclui tudo, assim, desde engarrafamento em porto até falta de caminhoneiro. Se a pandemia, quer dizer, quando você diz o seguinte, que há um risco de revisão parcial do processo de globalização, mas a pandemia não está mostrando exatamente que a interdependência dos países, ela já foi longe demais para ela ser revertida sem um custo altíssimo. Quer dizer, nós estamos experimentando um custo forçado, né, de um processo que já está absolutamente enraizado no funcionamento da economia global. Como reverter isso sem aumentar ainda mais esse custo, por exemplo, como inflação, que é o que estamos pagando hoje já essa conta no curto prazo? Olha, Thaís, tem alguns detalhes que vão fazer a diferença. A vulnerabilidade de cadeias de valor, a depender de ter a produção em alguns elos das cadeias muito concentrados em alguns lugares, não deixa de levar a um problema de risco de vulnerabilidade. Pensa, foi não por acaso a dependência de produção de semicondutores em alguns poucos pontos do mundo que estiveram vulneráveis, quer a riscos de desastres naturais, quer a riscos geopolíticos, que, em certa medida, quando combinada com a mudança profunda na demanda em favor de bens industriais e de generalização de uso de semicondutores, levou a uma escassez de semicondutores. E qual é que é a resposta, por exemplo, assumida nos Estados Unidos, né? Inclusive sem dificuldade partidária para o Biden conseguir aprovar? Foi um pacotaço de bilhões de dólares para levantar a produção de semicondutores nos próprios Estados Unidos. Se você olhar para a França, achei marcante o discurso do Macron o ano passado, em julho, agosto, quando ele falou em necessidade de rever os setores chamados estratégicos. E claramente ele se referia ali a equipamentos médicos e a medicamentos, porque a crise da pandemia deixou à luz a dependência dos países da produção de componentes médicos e componentes de vacinas, por exemplo, em alguns lugares específicos. Quando a Índia resolveu priorizar a disponibilidade interna, sobrou para quem dependia da Índia. Nosso caso, né, especialmente. Pois é. Enquanto é fato, quando você abre assim a cadeia de valor de uma vacina da Pfizer e da Moderna, você vai ver lá componentes de várias partes do mundo, mas eu tenho a impressão de que alguns desses segmentos, como equipamentos médicos e medicamentos, os incentivos digamos assim, para quem puder ter mais autonomia, menos dependência, vai ser algo que vai ficar, que vai vir da pandemia, né? E
isso vai ter um custo, as coisas não vão ser produzidas a tão baixo custo como se conseguiu com o desenvolvimento das cadeias de valor, mas a sensação de menor risco é algo que vai alimentar os políticos, tá certo? Que vai alimentar, que vai participar da formulação das políticas dos países. Isso não tem a menor dúvida. A extensão, a profundidade disso está por ser vista. É claro que a rivalidade de Estados Unidos-China não ajuda. Sim, sim. Sim. É por isso que a gente pode dizer o seguinte, a pandemia, ela meio que, não é que a pandemia está mudando a história, mas a pandemia acelerou algumas das tendências da história que já estavam presentes. Se você pensar nos problemas de requalificação de mão de obra necessária, se você pensar nos problemas com concentração de renda em várias das partes, inclusive dos países avançados, se você pensar nos problemas do endividamento público em várias partes do mundo avançado, se você pensar nessa rivalidade e na busca de mais autonomia de países, isso tudo estava lá, né? Mas a pandemia acelerou isso. Já era a pauta. O Canuto, rapidamente aqui, que a gente já tem que terminar, eu preciso te ouvir especificamente sobre o Brasil, porque há uma avaliação aqui, uma leitura entre muitos economistas, de que o FMI apontou claramente que para nós a situação é pior do que a média. Na verdade, o Brasil, como outros países emergentes, inclusive da região, está se defrontando com um problema difícil, terrível, que é o do repique inflacionário. E esse repique inflacionário tem a ver com duas coisas. Por um lado, a boa notícia para quem depende de commodities, particularmente commodities agrícolas, como o Brasil, da recuperação de preços de commodities, mas do outro acontece o seguinte, dessa vez, diferentemente de outros momentos do passado, não houve refluxo de capital, não houve ingresso de capital, e a nossa moeda, por exemplo, ficou desvalorizada em relação a onde estava antes da pandemia. E essa combinação de preço de commodity subindo com desvalorização cambial, e no caso do Brasil, nós temos o agravante da incerteza política, das dúvidas sobre para onde vai a política econômica do país, nem o governo Bolsonaro e nem muito menos, digamos assim, você tem uma clareza de onde é que o país vai, e essa incerteza e o barulho que a gente é capaz de criar acaba assustando investidores e o ingresso de capital tem sido baixo. Por isso o câmbio está onde está, e isso dá essa combinação, gera esse repique inflacionário que a gente está assistindo. E um repique inflacionário que atinge principalmente os pobres, porque é a cesta de alimentos que está subindo, e ainda por cima, para completar a desgraça, nós tivemos essa crise hídrica induzindo